Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está se conectando com a gente. Eu sou a Dulce Neves e este é o programa Na Estante. Nosso convidado de hoje trouxe itens da própria estante que vai nos guiar para uma conversa super divertida, descontraída e cheio de música. Não saia daí, eu espero você, a gente volta já. O meu convidado de hoje é um premiado violonista brasileiro, ex-membro do Quarteto Brasileiro de Violões, vencedor do Grammy Latino em 2011. Também domina a viola caipira e um raro tipo de violão de 8 cordas, conhecido internacionalmente como Brahms Guitar. Claro que eu só posso estar falando de Gustavo Costa. Que alegria te receber aqui, né? Muito obrigada. Nosso programa você já mais ou menos conhece Na Estante, né, gente? Qual é o nosso objetivo? Então, o Gustavo foi convidado a escolher 5 objetos da estante pessoal dele que vai nos guiar para esse bate-papo gostoso, descontraído, cheio de história e revelando para a gente as memórias da vida do Gustavo Costa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo ao nosso programa. E eu que agradeço, Dulce, é um prazer estar aqui, enfim, falando um pouco, né, de você, da minha história, né, mas, enfim, admiro muito seu trabalho, enfim, obrigada. Fico muito contente pelo convite. E quais os objetos que você escolheu para trazer hoje para a gente saber um pouquinho mais da sua história? Na verdade, eu não estava nem contando com o violão, né, que é o principal. Que é o principal. E eu não consegui pensar o violão como objeto, né? Sim. Mas eu pensei, bom, a hora que eu tava vindo, eu tenho que trazer o violão, né? Porque... Gustavo Costa sem violão não é Gustavo Costa, né? Então, mas eu acabei trazendo algumas coisas, né? Que foram importantes, assim, para minha formação. Por exemplo, esse disco, né? Um disco que me marcou bastante, né? Que é um disco do concerto para violão e orquestra do Villa-Lobos, né? Quando eu conheci, eu já estava estudando violão. Mas, assim, as coisas que eu conhecia de violão, geralmente era um violão solo, né? Villa-Lobos foi revelador, então. Ele teve uma importância... Bom, tanto é que o seu Grammy Latino veio através de um álbum dedicado a Villa-Lobos, né? Sim, é verdade. Então, mais que importante na sua vida, Villa-Lobos. Agora, você sabe que uma curiosidade? Eu entrevistei também aqui um grande amigo seu, meu amigo também, meu irmão Lucas Galon, e a coincidência é que ele trouxe exatamente o mesmo disco de vinil. O mesmo, não, é o mesmo, exatamente o mesmo. A importância, né, na formação de grandes músicos brasileiros. O que mais, Gustavo, você trouxe aí? Um livro? Isso, um livro. De Brahms, é isso? Não. Na verdade, é sobre Bach, né, que é um dos assuntos que eu mais estudo. Meu doutorado é sobre Bach no violão, né, adaptação de obras para violino. E aqui fala sobre... É o melhor livro, né, assim, que tem... Um livro de estudo? É um livro de estudo, de musicologia, basicamente. Mas é um livro de consulta constante, digamos assim, né? Permanente, né? O Grammy, claro, né? Importantíssimo. Isso, o Grammy, né? Eu acabei trazendo o álbum. O álbum, né? Claro. E aqui tem também esse diploma, verdade. Esse diploma, na verdade, ele acabou sendo prêmio que você ganhou na Espanha, né? Que foi, na verdade, foi o segundo prêmio do concurso, mas o prêmio do público, né? Que é uma coisa que não é muito... Não é muito comum. Não é muito comum, porque, assim, geralmente quem ganha o prêmio do público é o primeiro, né? Mas... e você, então, ganhou os dois aí, gente. Tô falando, né? Grande violonista. Muito legal. E a gente vai começar, então... Vamos começar falando dessa sua carreira... Não, vamos começar falando de quando que a música... entrou na sua vida assim? Você era muito menino, já foi um pouco mais tarde? Tem uma relação familiar? Foi um pouco mais tarde. Meu irmão, ele é roqueiro até hoje, né? O irmão do meio, eu sou caçula de 5, né? E ele ouvia bastante música, né? Bastante rock. E na minha casa tinha. Na verdade, esse disco era da minha casa, né? Inclusive, fui lá buscar. Na casa dos meus pais, que moram aqui até hoje. Porque eu nem tenho vitrola, né? Então...
Meu pai era cantor de serenata, assim, ele canta ocasionalmente, mas assim, você Mas não a via música ele estava cantando. ali como referência no A seu gente canto. ouvia muita Ouvia música. muita música. Ouvia muita música, né? Mas nenhum instrumentista, seu irmão, rock, claro, roqueiro. É, Mas a ele, música clássica, a música clássica, assim, tinha alguns LPs em casa, né? Tinha um presente que eu ganhei de um disco de Bach, inclusive, que era concertos para violino, né? E eu acho que foi até meio por aí. meio por acaso que eu ganhei esse disco, porque quando eu fui até perguntar pro meu primo, e aquele disco que você me deu? Eu falei, que disco? Né? Você nem lembrava. Ele não lembrava. Ah, ele não lembrava? Ele não lembrava, né, que ele tinha me dado esse Entendi. disco, né? Então não foi uma coisa que, nossa, eu vou dar esse disco pro Gustavo porque ele gosta, ele vai ser músico e tal. Foi talvez um acaso mesmo. Esse mesmo acaso não existe, né? Já era para chegar para você, né, esse presente. Eu acho que sim, porque, por exemplo, na verdade, eu até coloquei o disco do Segovia junto com esse aqui, porque assim, o Segovia tem, né, quando eu comecei a estudar violão clássico de verdade, eu tinha uns 15 anos já estava há 2 anos de prestar vestibular, né, decidi o que fazer da vida, né, e... Aí você decidiu pela música com facilidade? Tá, que você falou do não, Segovia, não né? foi com facilidade não, eu fui com medo, né, com porque medo, né? eu tocava há pouco tempo, né. Eu tocava há pouco tempo. Essa é uma coleção, na verdade. O disco da época mesmo eu não tenho, né? E é uma coleção que tem, né? Ele tocando Bach, tocando a Chaconne, né? Que é uma obra magnífica, né? Para violino solo. André Segovia. Esse é um monstro, né? Um cara estrondoso, né? Aliás, falta adjetivo, né? Pra gente falar de algumas pessoas, né? Ele foi o violonista que basicamente botou o violão na sala de concerto, né? Em séries que tocavam... Antigamente só tocava pianistas, violinistas e orquestra. Não tinha espaço para o violão, né? Não, o violão estava muito... Era um instrumento meio marginalizado, assim, para orquestra? A gente pode usar essa palavra? Sim. A margem, né? No sentido de estar à margem. No sentido de estar, com certeza. Até por causa do volume, né? O violão, se você colocar um violão para tocar junto com uma orquestra, dificilmente você vai ouvir alguma coisa, né? Pois é. Você vai colocar ele como solista, mas e aí, como é que a gente vai ouvir? Pois é, exatamente, né? E bom, a gente saiu ali do Villa-Lobos, que a gente já percebeu que teve influência muito grande aí na sua vida, né? Você é um grande... E quando você decidiu que você queria, vou estudar Villa-Lobos? Principalmente a parte, como é que a gente fala? Experimental dele. Na verdade, o Villa-Lobos, todo violonista, no mundo inteiro, em qualquer lugar que você fosse, na Coreia do Sul, na China, no Alasca, alguém estudou violão clássico, todo mundo toca alguma coisa do Villa-Lobos, né? Ou quase tudo, né? Porque ele é muito importante para o violão, né? E eu acho que ele não tinha ideia, né, do quão importante ele ia ser para o violão, porque, por exemplo, se você pegar assim, as coleções, né, de gravações do Villa-Lobos, a obra para piano deve dar uns 8, 10 CDs, né? A de violão cabe tudo num CD grande, né, comprido, né? Olha, é uma obra muito... Mas nem tinha quem tocasse, né? Mesmo o Segovia, na verdade, o Segovia era muito conservador. Ele não gostava muito das obras experimentais do Villa-Lobos, né? Então ele proporcionalmente ele gravou pouco, mas é graças a ele que a gente tem esse concerto aqui, né? Que foi uma insistência do Segovia, né? Inclusive ele falava mais com a mulher do Villa-Lobos, né? Do que com o Villa-Lobos. Pede pro Villa-Lobos fazer um concerto para violão. Tá vendo a importância das mulheres na vida de qualquer homem aí, né, gente? A Mindinha, é. Ô, Gustavo, e como que surge a história do Grammy? Como que... Você esperava? Foi uma surpresa total? Como é que foi isso? É recente, né? 2011. 2011, Recente, 10, 11 anos. Recente. Então, Ou na seja, verdade... você era muito menino ainda, né? Aqui fazendo as contas. Depende do conceito, né? Hoje, para os meus alunos, eu sou velho, né? Meus alunos têm 18, 20 anos. Mas é que assim, não aparenta, né, gente? Então a gente fica aqui brincando com essa quantidade. Mas como foi, assim, essa foi uma surpresa. Foi uma surpresa para todos nós, né? Porque, na verdade, eu tinha acabado de entrar no quarteto justamente para gravar esse CD, né? Que eles estavam passando por mudanças, né? O violonista que estava com eles é um grande violonista, o Clemmer Andriotti, mas ele morava na Alemanha e era muito difícil a logística. Sim. Não que ficou fácil, porque, por exemplo, eu continuei morando em Ribeirão Preto, outro morando em São Paulo, outro morando em Florianópolis, outro em Blumenau. Então, mas estão dentro do mesmo país, né? Mas estão no mesmo país. Né? Facilita, mas assim, não a logística não é simples. Não é fácil.
Mas então, aí a gente gravou esse CD e a gente nem sabia que ele tinha sido enviado pela gravadora para se Ah, a submeter. gravadora que escreveu. É, a gravadora que escreveu o disco. E aí ele foi indicado e a gente já estava super feliz com a indicação, Claro, né? né? Quando veio o prêmio, então... E a gente, né, o único que estava assistindo foi o Tadeu Amaral, Tadeu do Amaral, né? E ele começou a ligar pra gente, a gente ganhou. Que ele estava assistindo pela internet. Meio que sem acreditar, todo mundo assim. E as pessoas perguntavam, e vocês estavam lá? Não, a gente nem achava que, né, ia ganhar, também não, né? Certo. Uma viagem para os Estados Unidos é caríssima, né? Só para assistir uma cerimônia, né? A gente basicamente banca tudo, né? Sim. Bancava tudo nessa época, né? Eu entrei, inclusive, pagando a minha parte na gravação, né? Assim, a minha passagem para os Estados Unidos, a minha parte em relação ao técnico. E rola prêmio em dinheiro? Coisa do Grammy ou não? Não que eu saiba. Né? Não que eu saiba, se rolar eu não recebi nada. Bom, Gustavo, vamos... Gente, a história... Claro que o Gustavo vai mostrar um pouco da arte dele na prática aqui pra gente, né? Como a gente tá no finalzinho desse bloco, 2 minutinhos, vamos fazer um pouquinho de música aí? Pode ser. Vamos lá? Bravo! Bom, a gente vai para um rápido intervalinho, voltamos daqui a pouco, continuando o nosso bate-papo super gostoso e descontraído com esse grande violonista Gustavo Costa. Não sai daí, eu espero você. Gustavo Costa, a gente segue aqui conversando com o Gustavo Costa, grande violonista, né, ganhador aí do Grammy Latino de 2011. Gustavo, conta pra gente como é que foi a sua experiência na Alemanha, na França. Você chegou a morar lá, ou você estudou nesses 2 países, né? Sim. Foram quase 6 anos, né? 5 anos e meio, mais ou menos. Ah, bastante tempo. Eu fui primeiro para a Alemanha, né? Estudar com o grande violonista Franz Hallas, né? Na época ele tinha começado a trabalhar na Universidade de Augsburg, né? Que é bem perto de Munique. Hoje ele dá aula em Munique, né? Que é uma das principais escolas, né, da Alemanha. Eu conheci ele na USP, em São Paulo. Na verdade, eu estudava na Unesp e fui fazer um masterclass com ele na USP. Na USP. E aí ele me convidou para estudar lá e eu estava justamente buscando um lugar para continuar estudando, que eu estava terminando o curso, né, de bacharelado em violão em São Paulo. E era um cara... Ele né? Até hoje, né? É um cara super legal. Continua eu ativo. admirava... Nossa, continua gravando e cada vez melhor. Ele é um exemplo. Vai se aperfeiçoando. Cada vez melhor. É incrível. E aí eu já conheci os CDs dele, já tinham alguns CDs gravados. E eu realmente admirava muito o trabalho dele. Eu falei, puxa, não tem nem o que pensar, né? Vou embora, né? Comecei a estudar alemão. E você conseguiu... Você fala alemão? Se comunica? Eu falo um pouco, na verdade. Eu continuei aprendendo lá. Eu comecei aqui, mas não deu tempo. E eu mal falava inglês, então eu comecei a estudar. É uma língua difícil, né? É só você falar Danke, que Danke que é obrigado, né? Danke. Não, então, mas assim, eu consegui falar, mas assim, depois, realmente, no último ano que eu estava lá, eu realmente conseguia conversar com amigos apenas em alemão. Se comunicava bem? Sim, eu conseguia manter uma conversa em alemão normalmente, mas eu já estava estudando francês porque meu plano era ir para a França para estudar com outro professor. E você faz isso na sequência? Alemanha, na sequência vai para a França? O último ano, na verdade, eu já estava indo a cada 2 semanas para a França. Para a França, né? Foram 3 anos na Alemanha, nesse último ano eu já fazia, a cada 15 dias eu ia estudar com outro professor também. Foi meio difícil manter os dois, assim, mas... Imagina, dessa mistura de língua, né?
E línguas são línguas completamente diferentes, né? O francês eu estudei, foi bem mais rápido aprender, né? Por causa dessa matriz que em alguma coisa se parece muito. Alguns verbos são totalmente iguais os nossos, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil. fácil. A gente estranha muito o sotaque, mas a hora que você começa a pegar o jeito, você fala, poxa, é bem mais fácil. A gente pensa que é difícil fazer o biquinho, né, do francês, mas depois que a gente consegue, a gente percebe que ele é fácil, né, na verdade. É mais fácil. É como estudar uma língua latina, né? E como foi essa história de se tornar professor da Universidade de São Paulo? Você é professor de violão e viola caipira? Isso, a viola veio depois, né? Veio bem depois. Então me conta essa história aí. Tem muita diferença? Ah, tem. Tem? Assim, o mecanismo é muito parecido, né? Mas, assim, a afinação é diferente, são cordas de aço, tem cordas duplas. O polegar tem uma função totalmente diferente na viola, porque, basicamente, assim, você quer o melhor som, você toca o polegar na viola. Tanto é que tem muito violeiro que usa dedeira, né? Vocês sabiam disso? Você que não é violonista, não sabia disso, né? Porque eu não sabia. Para mim guardava assim, na verdade, o mesmo estilo, né? O estilo sim, mas a técnica, né? Então ela é diferente. Você precisa ter uma técnica diferente. Na prática, a viola, assim, ela é um instrumento que antecede o violão, né? Ela é um instrumento que é uma variação da guitarra barroca, né? Que existiu mais ali na Espanha. Existiu em todos os países, mas assim, teve um desenvolvimento grande nos países latinos, né? Espanha, Itália. E em Portugal, a viola de arame, que é a viola caipira, né? Ela se desenvolveu mais ali em Portugal e veio para o Brasil, e aí ela tem toda uma cultura diferente, né? Eu nem sou um especialista em música caipira, né? Mas eu comecei a estudar quando eu estava aqui em Ribeirão Preto. O Ivan era professor, né? E eu me interessei muito vendo ele tocar, porque, enfim, o Ivan é fantástico, né? Um violeiro fantástico, e assim, eu nem imaginava que era a riqueza que tinha, né, no instrumento, né? Não conhecia muito, né? Mas aí ele acabou se transferindo para São Paulo e a gente teve que deixar de oferecer vagas para o curso, né? E eu continuei tocando e aos poucos eles pediram para eu passar a orientar o instrumento, né? Então, embora eu não seja um especialista, eu toco, né? Mas assim começou a sua carreira acadêmica, então? Eu já estava aqui, na verdade. Eu entrei para ser mas... professor de violão. E eu tinha voltado ao Brasil em 2004, aí eu comecei a fazer mestrado, já pensando, né, em ser professor. Em ser professor. De preferência aqui, né, se desse, né? Claro, você fica em casa, né, perto da família. Ô, Gustavo, e esse Brahms Guitar, hein? Esse violão de 8 cordas? Esse é um violão que... O que ele guarda de diferente esse instrumento? Né, um tipo raro de violão? Ele é um tipo raro porque quando a gente tem violões de mais cordas, 7, 8 cordas, muitas vezes a gente vai colocando cordas mais graves no violão. Esse é o que se imagina, né? E é o que se mais faz. O Brahms, ele foi inventado pelo Paul Galbraith, que é um violonista escocês, que inclusive eu estudei em São Paulo, né? Ele morou muitos anos em São Paulo, ele é o fundador do quarteto, inclusive. Junto com o Tadeu e o Everton, né? Inclusive, a gente tocava muito, tinha 2 Brahms Guitar no quarteto, né? Na formação do quarteto tem 2, que eles ficam nas pontas. Ele tem uma corda mais aguda, né? E para um violonista, assim, um baixo a mais já é terrível. Agora, quando você põe uma aguda, aí você se perde, você não sabe por onde você começa. O cara precisa ser muito virtuoso. Muito. Aí, tá vendo? A gente está diante de um cara muito virtuoso. Não, eu toco o Brahms Guitar, mas... Não importa, você é virtuoso. Não, mas Ele é mais difícil, então? Ele é mais difícil. Ele é mais difícil porque, assim, você acaba comprimindo um pouco, ele é mais largo, mas ao mesmo tempo o espaçamento entre as cordas é um pouco menor. E ela é uma corda muito tensa, porque ela seria o equivalente a essa nota aqui, né? Essa corda solta, normalmente. Aí você vai ter uma corda afinada assim, que na verdade nem existe. A gente está sempre testando cordas novas e vendo o som. São linhas de pesca, normalmente, que a gente usa. Linhas de pesca. Gente, é isso aí, então, né? Olha só. E ali uma corda bem grave. Então, assim, você consegue tocar coisas que você não consegue tocar num violão de 6, mas, assim, é um instrumento muito rigoroso, é muito chato estudar violão de 8 cordas, ele é muito pesado para a mão esquerda.
Então é um pouco amor e ódio, assim. Eu gosto, né? Porque tem coisas que eu só consigo tocar nele. Contradição, é bem isso, amo e odeio. Mas não deixa de ser um desafio, né? Eu acho que você é meio movido a esses desafios, né, Gustavo? Como todo grande músico, virtuoso, desafio faz parte, né? Eu às vezes tenho a sensação de que esse é uma das coisas que... Porque não tem uma coisa que eu fico pensando, e o que é o que você faz de melhor? Eu não sei, mas eu faço várias coisas, né? Talvez seja essa flexibilidade, né? De tocar viola, tocar violão de 8 cordas. Inclusive, no quarteto eu cheguei, na última fase que eu tive no quarteto, porque eu sempre toquei 6, né? No quarteto. O Luiz Mantovani, ele foi fazer um doutorado na Inglaterra, ele ia passar 5 anos, eu não tinha quem tocasse 8 cordas, né? Eu falei, eu quero tocar. Então, mesmo no repertório que eu tocava, eu passei a tocar no 8 cordas, né? Porque eu aproveitar para aprender o instrumento, porque é um instrumento que, assim, realmente ele é... Se você não tiver um motivo muito bom para tocar, você não vai querer tocar. Você não vai querer tocar, né? Você disse que você não sabe dizer o que você faz de melhor, porque você troca várias coisas. O que você gosta mais? Eu acho que o que eu gosto mais é do violão de 6 cordas mesmo. 6 cordas mesmo, né? Então vamos desafiar mais um pouquinho essa belezinha aí? Vamos lá? Vamos. Mostrar um pouquinho mais de música pra gente? Vamos tentar. Vamos tentar, vai tentar, gente. É porque o que está atrapalhando é a poltrona, tá? Para deixar claro aqui. Não. Estamos de volta aqui no nosso Na Estante para o nosso último bloco e claro que esse último bloco tem que ser música, né? Já quero te agradecer pela sua presença aqui conosco, a oportunidade de conhecer um pouco mais de você, de trazer seus objetos aí importantes e já fica o convite para que você possa voltar outras vezes conosco. E eu posso pedir música para a gente encerrar? Posso pedir sons de carrilhões? Clássico? Por favor. Então vamos lá. Até o próximo programa, viu, gente?